adorando, Senhor nosso Deus. Eu convido a todos a dobrar o joelho para buscarmos a presença de Deus nessa noite. Quantos pedem ajuda em oração? Quem peça oração em nome? É garantida no nome de Jesus. Por tudo isso, Senhor, te rogamos no teu santo nome, porque tu és digno, Senhor, de toda honra e de toda glória. Amém. Talvez Cristo venha ao romper da aurora, com santo arcanjos, com vozes sonora, os mortos fora do sepulcro pra fora. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, Ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Talvez voltará quando o dia feneça, ou em uma noite a luz resplandeça. Irmão, esperai que Jesus apareça. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, Ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. O seu é esplendor e a glória veremos. Do mundo então nós todos sairemos. Assim grande gozo no céu fluiremos. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, Ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Bem-aventurado o homem Aleluia. que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto ao seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizeres prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. E por isso os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho de todos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Eterno Deus, nosso Pai que está no céu, nós estamos, ó Deus, na Tua presença gloriosa nessa noite. Estamos agradecidos a Ti, meu Deus, pelo dia que passamos, por tudo que Tu fizeste por nós, meu Senhor. Estamos agradecidos, meu Deus, a Ti, pela saúde, meu Pai, pelo pão de cada dia, por tudo que Tu tens feito por nós. Continua nos abençoando, meu Deus, dando a Tua graça. Abençoa o Teu povo reunido aqui nesta noite. Deus, toma a primazia neste culto, Senhor. Faz-nos sentirmos a Tua presença gloriosa nessa noite. Que Tu possa vir nos encher de graça, do Teu poder, Senhor, do Teu Santo Espírito, ó Pai. Assim, Deus amado, santo e justo, olha para todos nós, meu Senhor. Dá-nos da Tua graça, meu Pai.
Tudo nós te pedimos e te agradecemos no nome de Irmão, Jesus. com a paz do Senhor, Amém. que essa paz permaneça em nosso coração para sempre. Irei louvar a Deus com o hino, os irmãos que souber podem me ajudar. Há um mistério na igreja, há um silêncio de oração, há um milagre acontecendo no meio da congregação. Eu sinto o anjo passeando com sua espada de poder, o mensageiro do Senhor, que veio para nos proteger. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente o seu amor presente, pois estar aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Há um milagre em nossas vidas, há um temor no coração, as nossas mãos estão unidas e Deus visita cada irmão. Os nossos olhos descem lágrimas, porque sentimos operar o nosso Deus estar aqui. Seu santo nome é Jeová. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente o seu amor presente, pois estar aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Vamos adorar a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as
bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e misericórdia. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, glória, glória, Senhor. Em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui.
Queremos nesta oportunidade cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que esta paz possa verdadeiramente viver e reinar em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Aproveito também a oportunidade para cumprimentar aqueles que estarão nos acompanhando pela nossa plataforma digital. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, os teus sonhos e os teus projetos. Que você possa se sentir bem e participar conosco deste culto de ensino, onde acredito que a palavra de Deus contribuirá para a edificação da tua vida e da tua alma. Queridos e amados irmãos, nós gostaríamos nesta noite de meditarmos na palavra de Deus, que se encontra na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 8, e o versículo de número 14. Aproveito a oportunidade para manifestar a minha gratidão e louvor a Deus pela vida de cada um dos santos que conosco está presente nesta noite, aos irmãos aqui da subsede, aos irmãos da congregação Betel, da congregação Shekinah, com os seus respectivos dirigentes. Que Deus continue vos abençoando de forma especial e tremenda. A todos os obreiros que estão conosco, que a boa mão do Senhor continue sobre vós, para dar livramento e fazer prosperar os vossos caminhos. Quantos encontraram e podem dizer amém? Diz assim a palavra de Deus: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Queridos e amados irmãos, seleta Igreja de Deus, povo do Senhor, que nos ouve nesta noite especial, nós estamos diante de um texto tão sublime e tão maravilhoso, que nos remete para uma realidade que deve fazer parte da nossa vida cotidiana. Nesta noite nós estaremos abordando os aspectos daqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Vale, meus irmãos, ressaltar que a palavra guiado tem no seu conceito conduzir, dirigir e mover. Logo, o crente que é guiado pelo Espírito Santo do Senhor, ele nada mais é do que um instrumento conduzido e dirigido pelo mesmo Espírito. Contudo, quando observamos Romanos capítulo 8, nós somos levados, meus irmãos, para uma percepção, para um paralelo entre a lei do Espírito, louvado seja o nome do Senhor, e também, meus irmãos, a lei do pecado e da morte. Ora, se no capítulo de número 7, Paulo está retratando como é a vida de alguém que é dominado pela sua carne, pela sua natureza pecaminosa, e assim consiste-se em alguém com sentimentos deploráveis e miseráveis. Agora, no capítulo de número 8, Paulo nos leva, meus irmãos, para a crença de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meus irmãos, nós somos chamados para uma nova vida, e essa nova vida implica em dizer que para nós não há nenhuma condenação. Agora, a isenção dessa condenação se dá pelo fato de que nós estamos em Cristo Jesus. E isso nos leva para a comunhão com Deus. Quem está em comunhão com Cristo,
quem vive em Cristo, quem ama Cristo, quem ama a sua palavra, aleluia, a sua vida, meus irmãos, não tem espaço para a condenação. É necessário que para que nós venhamos evitar as condenações que há de vir, faz, meus irmãos, se evidente que nós estejamos dia após dia, manhã após manhã, ligados, conectados com o nosso Deus através de Cristo e através da comunhão para com Ele. Comunhão não somente com Cristo, mas comunhão também com os nossos irmãos. Quando nós estamos em comunhão com Ele, certamente estamos em comunhão com os nossos irmãos, e a partir de então, estamos isentos agora da condenação que conduz para a morte, da condenação que conduz, meus irmãos, o homem que vive em pecado para a sua destruição. É necessário também dizer que esta nova vida que nós vivemos agora em Cristo Jesus nos isenta de condenação, porque, meus irmãos, nós não andamos segundo a carne. Andar segundo a carne significa cumprir os seus desígnios. Andar segundo a carne significa ceder às tentações. Andar segundo a carne significa cumprir os desejos pecaminosos da nossa natureza, que quer sufocar a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas eu quero te dar uma boa notícia nesta noite: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só quem está em Cristo Jesus, levante a sua mão, adore, exalte, glorifique o nome do Senhor, porque você está livre de toda condenação. Aleluia. Meus irmãos, não existe coisa melhor do que estar livre de condenações. Embora o inimigo de nossas almas lute 24 horas por dia para nos acusar, para nos induzir às tentações, para fazer com que venhamos cair em condenação, contudo a tua vida está guardada nas mãos do Senhor, e você foi lavado, você foi purificado pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz. Logo, o pecado não tem domínio sobre a tua vida, e você não deve mais andar segundo a carne, segundo o curso desta vida, mas você deve andar agora em santificação, agradando o Senhor que te chamou, agradando este Deus que te livrou de toda e qualquer condenação. Aleluia! Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, aleluia, esta lei nos possibilita viver em santificação, essa lei nos possibilita, meus irmãos, subjugar o pecado, esta lei do Espírito de vida, aleluia, nos torna capacitado para a rejeição do pecado, para a rejeição daquilo que não agrada a Deus. Queridos e amados irmãos, é por isso que vale a pena nós estarmos em Cristo e assim livres da lei do pecado e da morte. Se a lei do Espírito produz em nós liberdade, a lei do pecado e da morte produz, meus irmãos, a condenação eterna. Porque esta lei do pecado e da morte leva o homem para a servidão, leva o homem para a mazela, leva o homem para cometer, meus irmãos, crimes, delito, para cometer o pecado. Não somente isso, para tolerar também, para assinar embaixo aquilo que é errado, aquilo que não condiz com a santidade de Deus. É a lei do pecado que conduz para a morte, mas o crente não vive mais segundo esta
lei. O crente vive agora segundo a lei do Espírito que produz vida, e você foi chamado para a liberdade, porque aonde o Espírito Santo de Deus está, aí tem liberdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo escreve de forma tão singular e tão elementar para todos nós. Nós não estamos mais, meus irmãos, em condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós não andamos mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito Santo do Senhor. Porquanto, meus irmãos, faz-se necessário ainda interrogarmos o que está descrito no versículo de número 5 do capítulo 8 de Romanos. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E eu te pergunto nesta noite, para onde está a tua inclinação? Para onde você está se inclinando? Esta palavra inclinar, meus irmãos, ela possui dentro vários significados. O significado de curvar-se, mas nós poderíamos muito bem nos apropriarmos do conceito que significa o ter em mente, ou seja, aqueles que são segundo a carne, eles têm na mente dele as coisas que são, meus irmãos, da carne. É por isso que o pensamento daqueles que vivem na carne, daqueles que vivem no pecado, são pensamentos terrenos, são pensamentos diabólicos, são pensamentos, meus irmãos, que conduz para a perdição, porque eles estão inclinados para as coisas da carne. Eles se curvaram perante as coisas da carne, perante os seus desejos. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 6 do capítulo 8 de Romanos, e ela vai agora dar, meus irmãos, o real significado, ou melhor, aquilo que é a consequência desta inclinação. Aqueles que estão inclinados para a carne, sabe o que significa dizer? Eles estão inclinados para a morte, porque está inclinado para a carne. É, meus irmãos, a mesma coisa que falar de alguém que vive em função da sua natureza pecaminosa, não resiste o pecado, não resiste a tentação, e por isso vai pecando cada vez mais e mais, vai aborrecendo Deus, a ponto de chegar o momento de ser levado à morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós devemos, meus irmãos, não estarmos inclinados para as coisas da carne, mas estarmos inclinados para as coisas que são do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. É o que diz as Sagradas Escrituras. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia! Você tem vida, você tem paz, porque você está inclinado para as coisas do Espírito. Você vive nessa terra, mas o teu pensamento está no céu. Aleluia. Você passa por momentos difíceis aqui, mas a tua expectativa está na glória. Você passa por momentos de aflição aqui, mas o teu coração está no céu, sabendo que os momentos ruins vão passar, que a tribulação vai passar, que a dor vai passar, a tentação vai embora. Você vai permanecer de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque quem age na tua vida não é a carne, quem age na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Meus irmãos, a inclinação do Espírito é vida e paz. O crente precisa ter vida, o crente precisa ter vigor.
O crente precisa, meus irmãos, ter harmonia. O crente precisa ter paz. Quando você vê, meus irmãos, alguém que está envolto em conflito, alguém que está envolto em contenda, alguém com sentimentos de amargura, é porque ainda não está andando no curso e segundo o Espírito Santo do Senhor. Ainda algumas questões, a carne está reinando, a natureza pecaminosa está reinando e precisa ser mortificada, precisa ser crucificada, para que você venha usufruir de paz e vida, porque seguir a Jesus, meus irmãos, é seguir a paz e a vida. Ele é o príncipe da paz, aleluia. Ele é a vida abundante que você necessita, ele é a tranquilidade para você em momento de aflição, ele é a segurança para você em momento de perigo, ele é refúgio para você em momento de tribulação. Então tenha vida e viva em paz. Aleluia. Não brigue com o seu irmão, não julgue o seu irmão, não fale mal do seu irmão, mas viva em paz. Isso é estar inclinado para o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estar inclinado para o Espírito significa dizer que você não vai encontrar obstáculo para vir à casa de Deus. Estar inclinado para o Espírito significa dizer que você não vai encontrar obstáculo para adorar a Ele, aleluia. E na realidade nem pode encontrar. Sabe por quê? Porque diz as Sagradas Escrituras que quem está na carne, ou seja, quem está preso à sua natureza pecaminosa, não pode agradar a Deus, e não pode mesmo. Mas por quê? Porque o nosso Deus é Espírito, aleluia, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E quem veio esta noite para adorar a Ele em espírito e em verdade, você é guiado por Ele, você é conduzido por Ele, você é orientado por Ele, você é impulsionado por Ele para adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia. Mas, queridos e amados irmãos, a quantidade de pessoas que não tem mais nem o prazer de meditar na lei do Senhor, e por isso a carne vai sendo cada vez mais e mais alimentada, e as pessoas que preferem desistir de ter uma vida com o Espírito Santo e abraça uma vida pecaminosa, vai se distanciando cada vez mais e mais de Deus, pelos seus pecados, pelos seus delitos, e agora estará fora da sentença, meus irmãos, que Paulo descreve no capítulo 8, do versículo 1, nenhuma condenação há, não há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você não quer ser condenado, permaneça em Cristo Jesus, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não se afaste da presença do Senhor, mas permaneça diante dele, adorando, glorificando, exaltando, aleluia, porque ele te chamou para isso. Queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que ele é Espírito, e até que aqueles que se aproximam dele tem que se aproximar também com um coração contrito e como um verdadeiro adorador. É necessário adorar a Ele, principalmente nos dias atuais, em espírito e em verdade. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós, meus irmãos, a igreja do Senhor, ela é guiada pelo Espírito Santo. E vou te dizer uma coisa aqui, uma das características essenciais de quem é guiado pelo Espírito Santo é que essa pessoa se deixa com que ela seja movimentada pelo Espírito Santo de Deus. Ele age, meus irmãos, em nossas vidas, e esta ação do Espírito nos leva para pensar
mas pensar não nas coisas que são aqui desta terra, pensar nas coisas que são celestiais. O Espírito Santo, meus irmãos, ele também nos leva a pensar naquilo que é puro, naquilo que é honesto, naquilo que agrada a Deus, aleluia. Quais são os pensamentos que estão rondando a tua mente? Quais são os pensamentos que estão invadindo a tua mente, indo para o coração? Ei, quem é guiado pelo Espírito Santo do Senhor, os seus pensamentos são bons, aleluia. São pensamentos de paz, são pensamentos que edificam, são pensamentos que te levam a se aproximar cada vez mais e mais do Senhor. Essa ação do Espírito nos leva também, meus irmãos, a falar aquilo que edifica. Quem é guiado pelo Espírito Santo pensa em coisa boa. Quem é guiado pelo Espírito Santo fala coisa boa. Quais são as palavras que têm saído dos teus lábios? O que você tem falado? Quais são as mensagens? Quais são as sentenças? Será que essas palavras são dignas de alguém que está sendo guiado pelo Espírito Santo do Senhor? Pois são palavras que atingem o teu irmão, ou são palavras que ferem o teu irmão, ou são palavras negativas, ou são palavras pessimistas, ou são palavras de murmuração, de reclamação descabida contra o teu Deus. O que tem saído dos teus lábios nesta noite eu te convido, aleluia, a ser cada vez mais e mais guiado pelo Espírito Santo do Senhor, e sairá dos teus lábios bênção, sairá dos teus lábios palavras que edificam, sairão dos teus lábios palavras que glorificam e exaltam o nome do Senhor. Aleluia. É muito fácil perceber, meus irmãos, um crente que é guiado pelo Espírito Santo do Senhor. As suas palavras são amáveis, as suas palavras não são palavras pejorativas, não são palavras, meus irmãos, que buscam até mesmo atentar contra a honra do seu irmão. Não, as suas palavras são palavras que podem ser levadas em efeito, são palavras que produzem vida. Existem pessoas que só de se aproximarem dela, meus irmãos, a gente já recebe vida. Por quê? Porque as suas palavras são boas, as suas palavras edificam. No entanto, já existem outras que as palavras produzem tristeza, amargura e até mesmo quero fazer desistir. Destes eu aconselho, afasta-te. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: apega-te à palavra de Deus, e assim o teu coração ficará cheio de Deus, e a tua boca vai falar do que está cheio o teu coração. Se o teu coração tem Deus, a tua boca vai falar sobre Deus. Se o teu coração tem paz, a tua boca vai falar sobre paz. Se o teu coração tem amor, a tua boca vai falar de amor. Se o teu coração tem comunhão, a tua palavra vai falar de comunhão. Se o teu coração é pacífico, as tuas palavras serão pacíficas. Aleluia! É isso que acontece com quem é guiado pelo Espírito Santo do Senhor. E esse pensar, e esse falar, e esse agir, meus irmãos, ele está em conformidade com a palavra de Deus. É por isso que nós somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor, porque ações, palavras, o nosso pensamento devem estar de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver, nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Meus irmãos, ainda esta ação do Espírito Santo em nossas vidas nos leva para a orientação em nossas decisões, e essa orientação perpassa
até mesmo pela rejeição do pecado. Quem é guiado pelo Espírito Santo do Senhor, ele rejeita o pecado. Quem é conduzido pelo Espírito Santo do Senhor, não se abraça com a tentação. Quem é conduzido, meus irmãos, pela palavra de Deus e pelo Espírito de vida, ele não vai de qualquer forma praticar o pecado, mas ele vai afastar-se, ele vai rejeitar, porque o Espírito é santo, a palavra é santa, o Deus que você serve é santo, Jesus é santo, e você precisa ser santo também. E quando eu digo você, eu olho para mim também. Nós precisamos ser santos, meus irmãos. Esta ação do Espírito Santo em nossas vidas, na condução, na direção, na orientação, nos guiando, nos leva para orarmos mais, louvado seja o nome do Senhor, para ouvirmos a palavra de Deus, os seus ensinos, as suas instruções. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque você é guiado pelo Espírito do Senhor, aleluia. Você não veio aqui em vão, você foi impulsionado por Ele, você se moveu por Ele, Ele está na tua vida. Foi Ele que te orientou, foi Ele que te chamou, foi Ele quem te disse: hoje foi um dia pesado, mas vamos para a igreja, tem palavra de Deus para você, aleluia. Vamos para a igreja, vamos adorar ao Senhor, independente das circunstâncias. Foi Ele, foi o Espírito Santo de Deus, que quando você estava se vestindo diante do espelho, aleluia, Ele já estava falando contigo, louvado seja o nome do Senhor. Quando você estava nos seus afazeres domésticos, ou até mesmo no seu trabalho profissional, mas durante todo o dia, Ele esteve falando contigo, aleluia, dizendo: anda na minha presença, vai ser perfeito, anda, louvado seja o nome do Senhor, com a minha palavra no teu coração, guarda na tua mente, e você não vai cometer o pecado. É o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, que nos impulsiona a buscarmos a presença de Deus. Aleluia, aleluia. Este Espírito, meus irmãos, e essa direção que está sobre nós, além de nos levar para a rejeição do pecado, nos leva para a consciência absoluta de que nós temos um Deus do céu que está a nos olhar, aleluia. O Senhor está vendo a tua vida, o Senhor está vendo a tua família, o Senhor está vendo a tua casa, o Senhor está vendo o teu emprego, o Senhor está vendo o teu caminhar, o Senhor está vendo a tua postura. Ele te conhece por dentro e por fora, Ele sabe a forma como você se deita, Ele sabe a forma como você se levanta, Ele conhece o que está no teu coração, e até mesmo que as palavras venham à tua boca, Ele já sabe o que tu vai dizer. Esse é o Deus que nós servimos, aleluia, e essa consciência é dada pelo Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo, meus irmãos, é uma pessoa, não é uma força ativa como muitos acreditam, não. O Espírito Santo é uma pessoa, e Ele está em mim, Ele está em você, aleluia. Sabe aqueles momentos difíceis em que você não tem nem mesmo suporte para orar? Ele está com você, intercedendo por você, aleluia. Aquelas questões difíceis que muitas vezes você não tem a resposta, o Espírito Santo te dá a resposta na hora, aleluia. Aquela decisão que você precisa tomar, Ele tem a decisão correta para você. Mas sabe o que acontece hoje? As pessoas estão tomando decisão e não estão mais nem consultando a Deus, não estão mais nem consultando ao Espírito Santo, e elas tomam uma decisão de acordo com a sua mente, de acordo com o seu coração, e depois dá tudo errado, e elas dizem: aonde foi que eu errei? Você errou no primeiro estágio, deveria ter consultado a Deus, deveria ter consultado a sua palavra, para que as suas ações e decisões não se tornassem fracassos e derrota. Mas isso acontece, meus irmãos, e diante de tudo isso,
diante de sermos guiados pelo Espírito Santo do Senhor, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Louvo a Deus, porque nessa noite estou pregando somente para os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Aleluia. Você é filho de Deus, porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, aleluia, de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia. Nós clamamos: Abba, Pai. E como se isso não bastasse, meus irmãos, este mesmo Espírito, ele testifica com o nosso espírito, e que, meus irmãos, que testemunho é esse de que nós somos filhos de Deus? Aleluia. Você é filho de Deus. Pode alguém se levantar e dizer: não vale nada, mas você é filho de Deus. Pode alguém se levantar e dizer: não vai chegar a lugar nenhum, mas é filho de Deus. Pode alguém chegar e dizer: é pobre, não tem condição, não tem conhecimento, mas é filho de Deus. Pode alguém chegar e dizer: não sabe nem pregar, mas é filho de Deus. Pode alguém chegar e dizer: não sabe orar, mas é filho de Deus. Não sabe cantar, mas é filho de Deus. Pode até questionar a tua adoração, mas você é filho de Deus. Aleluia. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito: nós somos filhos de Deus. Aleluia, é o que a Bíblia diz. Nós somos filhos de Deus. Você tem um pai. Aleluia. Nós temos um pai. A igreja tem um pai. E não tem coisa melhor do que ter um pai, porque o pai nos dá segurança, o pai nos dá provimento. Apesar do jeito duro, da cara sisuda que muitos pais têm, mas no seu peito bate um coração amoroso. Os pais são amorosos, eles amam os seus filhos. Os pais, às vezes, meus irmãos, deixam de se alimentar para alimentar o filho. Os pais deixam de comprar a roupa para comprar a melhor roupa para o filho. Os pais se sacrificam. Nós acompanhamos muitas formaturas de alunos terminando o seu ensino superior, e as palavras que ouvíamos das famílias eram palavras de sacrifício. Noites mal dormidas para pagar as prestações da faculdade, o material. Mas os pais se sacrificam. Não foi diferente conosco. Deus contempla a tua dor, Deus contempla o teu sofrimento, aleluia, e Ele tem um colo para você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem alento para a tua alma. O Deus que nós servimos tem segurança para você, tem paz para você, e o Espírito Santo testifica conosco. Às vezes a gente quer desabafar e não encontra ninguém. Desabafa com teu pai, aleluia. Conta para Ele, conta para Ele a tua dor, conta para Ele o teu sofrimento. Como um bom pai, Ele vai te ouvir, Ele vai entender você. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que alguém venha dizer é pecador, ainda que alguém venha dizer não tem mais jeito, ainda que alguém venha dizer fracassou, ainda que alguém venha dizer é gastador, ainda que alguém venha dizer foi para longe e gastou a herança, mas o pai está sempre de braços abertos para te receber, para te abraçar, para fazer festa e para se alegrar. Agora seja guiado pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito tem esse sentimento de paternidade. Ele é filiado a Deus, ele é filho de Deus. E você quer ver o resultado de ser filho de Deus? Está no versículo 17. E se nós somos filhos, logo nós somos herdeiros, aleluia. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Você é herdeiro,
Você é co-herdeiro de Cristo, mas não somente nas glórias, não somente nos louvores, não somente nas conquistas, não. Você também é co-herdeiro de Cristo nos padecimentos, nos sofrimentos, nas agrúrias, nos momentos de luta, nas aflições. Nós somos herdeiros e co-herdeiros dele. Mas, meus irmãos, não vai ficar por aí. Nós também herdaremos a glória, aleluia. O nosso corpo vai ser glorificado, nós seremos transformados e estaremos para sempre com ele. O que tem guiado a tua mente? Tudo passa pelo processo mental. As nossas ações, as nossas palavras, tudo vem aqui da mente. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então o que deve dominar a mente do crente, a mente do cristão, é o Espírito Santo do Senhor. Quando ele domina a nossa mente, a gente não vai falar demais. Quando ele domina a nossa mente, o nosso coração não vai ter espaço para amargura. Quando ele domina a nossa mente, o nosso corpo não vai desejar o pecado, as obras da carne, não. Mas o nosso corpo vai querer ler a palavra, o nosso corpo vai querer orar, o nosso corpo vai querer jejumar. Nós queremos ter mais tempo para ele, na presença dele, para adorar a ele, aleluia. Ei, você vai receber força e renovo que vem do céu, porque você é guiado por Deus, você é filho de Deus, aleluia. Sejamos guiados por Deus, que nós não venhamos perder, meus irmãos, essa filiação pelo pecado. Cuidado com aquilo que domina o teu coração e a tua mente. Vigiemos, sejamos tranquilos, pacificadores, evitem conflitos, evitem brigas, evitem, meus irmãos, aquilo que não traz edificação. Às vezes, nós pensamos que fazer parte da lei, do pecado e da morte, são somente os pecados mais conhecidos: adultério, fornicação e outros mais. Meus irmãos, mas tudo aquilo que desagrada ao Senhor, mentira, engano, vícios, idolatrias, tudo isso faz parte da lei do pecado e da morte. Mas você não está mais debaixo dessa lei, você foi alcançado pela lei do Espírito de vida e paz. E agora nenhuma condenação há para você, aleluia. Você está livre, você é livre para adorar, você é livre para exaltar, você é livre para glorificar, você é livre para servir, aleluia, a esse Deus que te amou, a este Deus que te adotou como filho. Louvado seja o nome do Senhor. Valorize esta adoção, não perca ela por nada, mas ande no caminho do Senhor, trilhe o caminho do Senhor, apegue-se à verdade, rejeite o mundo e esteja firme com o Senhor, porque se nós padecemos com Ele, nós também seremos glorificados com Ele. E nós somos herdeiros. O céu é a nossa herança, o céu é a tua herança, aleluia. Lute por ele, porque o reino do céu é tomado por esforço. Precisamos nos esforçar, precisamos, meus irmãos, lutar dia após dia. E é uma luta terrível, é a carne contra o espírito. Mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Fiquem de pé juntamente comigo, vamos dirigir a Deus uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. As suas ações devem ser diferentes, o teu pensamento deve ser diferente, a tua palavra deve ser diferente. O que você tem pensado, o
que você tem falado? Quais são as tuas ações? Glorificam a Deus? Exaltam ao Senhor? Ou simplesmente são ações voltadas para o pecado que tão de perto nos rodeia? E sejamos firmes, meu irmão, porque o que há de vir virá e não tardará. É só mais um pouquinho de tempo, o céu vai se abrir, nós ouviremos o soar da trombeta e estaremos para sempre com Ele. Agora no céu só entrará quem é guiado pelo Espírito Santo do Senhor. No céu só entrará transformado. Quantos querem ser cada vez mais e mais transformados? Não vos conformeis com este mundo, não, mas sede renovado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Sendo nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença nós estamos reunidos, Senhor. Queremos Te agradecer por esta palavra que ouvimos. Ó Senhor, nós nos colocamos à Tua inteira disposição para sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. O Senhor conhece as áreas de nossas vidas que precisam ser orientadas. Ó Deus, controla, Senhor, as nossas palavras, para que nós não venhamos ferir o nosso irmão, para que nós não venhamos falar mal do nosso irmão. Controle a nossa mente, Senhor, para que os nossos pensamentos sejam limpos e puros. Ó Deus, que as nossas ações venham glorificar a Ti, para que os homens venham ver e venham Te glorificar, Senhor, através da nossa vida, através do nosso testemunho. Nós não queremos voltar atrás, não queremos voltar ao passado, não, Senhor, porque a nossa caminhada é para frente, a nossa caminhada é para o céu. Por isso, Senhor, eu te peço, guia os nossos passos, guia nossas mãos, guia nossas vidas, nos orienta, Senhor, nas decisões que nós vamos tomar, que possam ser decisões sábias, que as nossas ações venham Te glorificar e não Te entristecer, que as nossas ações venham exaltar o Teu nome, venham edificar os nossos irmãos, que as nossas ações não venham trazer tristeza, que as nossas ações não venham trazer, Senhor, aquilo que Te desagrada, não, mas nesta noite nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque temos a consciência de que o Senhor está a nos observar. Por isso, Deus, nos conduz mediante a Tua vontade, que venha prevalecer em nós, não a nossa vontade, não o nosso desejo, mas que venha prevalecer a Tua vontade em nossa vida. E a Tua vontade, Senhor, é que nós venhamos Te servir mais e melhor. A Tua vontade, Senhor, é que venhamos estar constantemente em Tua presença. A Tua vontade, Senhor, é que venhamos trilhar o caminho da verdade. A Tua vontade, Senhor, é que venhamos amar o nosso irmão. A Tua vontade, Senhor, é que venhamos realizar a Tua obra sem empecilho, sem obstáculo. A Tua vontade, Senhor, é que venhamos rejeitar o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o pecado. Deus, santifica-nos pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Ser com a Tua igreja, ser com o Teu povo, e que as ações do Teu Espírito Santo, o fruto do Teu Espírito Santo, possa ser evidente em nossas vidas cada vez mais e mais. Pois tudo isso, Senhor, é o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, ó Pai, feliz e alegre, porque ouvimos, ó Pai, a Tua palavra. Agora, Senhor, leva cada um de nós para o nosso lar com paz e segurança, Te apresentando, ó Pai, a Tua igreja, aos irmãos que pedem oração, ó Pai, pelas famílias, pelos aqueles que estão enfermos, Senhor. Cura, ó Pai, pelo poder da Tua palavra. Agora, ó Pai, nós oramos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos dizem. Está encerrado o culto, tenham todos uma excelente noite.